meninas, tudo bem? Vocês já me conhecem, eu sou Demetrio Araújo, maquiador convidado da Paiô, e hoje nós vamos fazer um look bem sofisticado. O nome já diz, marrom sofisticado. Vamos para o passo a passo. A pele dela já foi preparada com os nossos produtos, que são o primer, nossa nova base com efeito mate, o nosso também novo corretivo líquido com efeito mate padrão internacional, que dá um acabamento fantástico para a pele, e o nosso pó translúcido. Agora eu vou aplicar o nosso blush mauve exatamente nesta direção, sobre as maçãs, esfumando suavemente. Agora, para os olhos, eu vou começar usando o lápis para olhos na cor marrom. Eu vou fazer toda a base na pálpebra móvel. Então, com os olhos fechados, você vai passar o lápis em toda a pálpebra móvel até o côncavo. Você não vai ultrapassar o côncavo. Você aplica uniformemente. Aplique bem na raiz dos cílios. Com o próprio dedo anelar, você já esfuma esse lápis que você passou. O importante é não deixar nenhuma marca, nenhuma risca tão evidente. Bom deixar um esfumado bem bonito. Vocês repararam que eu passei o lápis e já esfumei. Uma dica importante é você passar e já esfumar. Nunca passe o lápis no molho e depois passe no outro, porque quando você voltar para esfumar o primeiro, o lápis já secou, então você não consegue mais esfumar. Então o importante é, passou o lápis e já esfuma. Eu vou passar também o lápis marrom na parte inferior dos olhos. Então eu passo bem na linha d'água e esfumo a raiz dos cílios. Você pode intensificar bastante a cor na parte inferior. Depois, com um pincel chanfrado, você pode esfumar suavemente a parte inferior, abaixo dos cílios. Você pode esfumar o lápis até o cantinho dos olhos, a parte interna, deixando bem marcante. Com a sombra canela do quarteto Terra Dourada, eu vou aplicar por cima de todo o lápis que eu já coloquei. Então eu vou intensificar a aplicação, depositando primeiramente essa sombra. Com o pincel chanfrado, um pouquinho menor, eu vou também esfumar a sombra canela na parte inferior dos olhos. Com a sombra Marsala, também do quarteto Marsala, eu vou pegar uma quantidade no pincel, não em excesso, e vou esfumar nessa divisão, onde acabou inicialmente a minha sombra marrom. Então eu vou depositar aqui suavemente e vou esfumar essa parte do côncavo. Com o pincel um pouquinho menor, eu vou continuar com a sombra na cor Marsala e também vou esfumar levemente abaixo desse marrom na parte inferior. Com a sombra bege, também do quarteto Terra Dourada, eu vou iluminar abaixo das sobrancelhas. E também vou iluminar suavemente o canto interno dos olhos. Com o lápis preto, eu vou passar uma linha bem fininha na raiz dos cílios superiores. Vou pegar o pincel chanfrado e vou esfumar esse lápis na raiz dos cílios. Somente neste movimento, não subindo para a pálpebra móvel.
eu vou fazer a mesma coisa na raiz dos cílios inferiores. Para eu intensificar um pouco mais a cor do marrom, eu venho novamente com a cor canela do Quarteto Terra Dourada e passo suavemente no côncavo em cima da sombra marsala. A sombra marsala vai ficar de fundo somente para dar um toque mais sofisticado no look. E como sempre na sobrancelha, eu vou utilizar a nossa solução para a sobrancelha, super prática, rápida, que te dá uma definição fantástica para esse acabamento da sobrancelha. E como sempre, para finalizar o olhar, eu vou utilizar a nossa máscara Styling, que é uma máscara à prova d'água, de longa duração, que tem o efeito de alongar os cílios. Então, sempre aplicando de cima para baixo e de baixo para cima. Aqui você pode abusar da máscara, pode passar quantas vezes achar necessário. Para os lábios, eu vou utilizar o nosso batom mate na cor vinho tinto. Então, eu vou aplicar também com um pincel, começando do centro para as laterais. E depois eu vou para os cantos externos do lábio. Com a boca ligeiramente aberta, você consegue fazer um contorno perfeito do cantinho dos lábios. E para finalizar o look, eu vou utilizar o nosso pó iluminador exatamente acima das maçãs e acima do blush, nesta região. Você pode fazer aquele clássico cizinho, levemente sobre o queixo e também no centro do rosto. Pronto, meninas. Então esse foi o nosso look marrom sofisticado. Agora é só você arrasar durante a noite. Aguardo vocês no nosso próximo tutorial e também no nosso canal no YouTube.